Assista agora à história de como o primeiro livro de copywriting surgiu. Os ensinamentos nesse livro fizeram o seu autor, John E. Kennedy, ganhar o equivalente a R$ 24.300 por dia. O relato foi retirado do livro The Man Who Sold America, que conta a história de Albert Lasker. Todo o relato foi adaptado para a primeira pessoa e foram feitas algumas adaptações, mas o conteúdo principal do capítulo, Vendas Impressas, que conta a história do John E. Kennedy, permanece intacta. Pouco depois de chegar a Chicago, escrevi uma carta ao meu pai, que dizia: a grande força da publicidade ficou clara para mim no pouco tempo que estou aqui. As pessoas gastam quantias que para você e para mim são inconcebíveis. Elas estão obtendo resultados. Se não, não continuariam. Mas ainda não encontrei ninguém que pudesse me dizer o que é publicidade. O slogan da agência, a Lord Thomas, era "Anuncie com critério". Mas ninguém na empresa conseguia explicar exatamente o que isso significava. Na agência rival, a Ayer, o slogan correspondente era "Persistir sempre traz o sucesso". Um dia, eu me sentei com um colega da Ayer e interroguei-o sobre o significado desse slogan. Deixe-me perguntar uma coisa. Se eu começar errado e persistir eternamente, onde isso vai me levar? Bem, respondeu o homem, o que eles querem dizer é que persistir no caminho certo leva ao sucesso. E o que é certo na publicidade? Perguntei. Ora, é manter seu nome diante do público, me respondeu. E se eu não viver o suficiente? Se eu falir antes de manter meu nome? Ele não soube me responder. Eu comecei a examinar todos os anúncios em jornais, revistas e os outdoors. A maioria só o deixou mais confuso. Veja alguns anúncios da época. Gêmeos do Pó de Ouro, que mostravam dois cupidos e diziam: "Deixe os gêmeos do Pó de Ouro fazerem seu trabalho". Outro anúncio dizia: "Gostaria de ter uma fada em sua casa? Use sabão fada". Aos poucos, porém, eu notei o trabalho da agência Fuller Company, que fez anúncios para o produto Grape Nuts, e pareciam decididamente diferentes da banalidade dos gêmeos do Pó de Ouro. Fuller escrevia anúncios que pareciam matérias de jornal, e contavam histórias sobre usuários felizes dos produtos de um modo que parecia uma notícia. Talvez, especulei, a resposta seja essa: publicidade é notícia. Outras abordagens também me intrigavam. Uma empresa de remédios, Dr. Schupps, estava veiculando um anúncio que dizia: "O que o chá faz pelos reumáticos?". Toda vez que via esse anúncio, eu parava e o lia, mesmo sem usar remédios caseiros, não ter reumatismo ou beber chá. Por que aquele conceito era tão impactante? Não parecia uma notícia. Então, o que era? Uma noite em maio de 1904, por volta das 18 horas, um mensageiro entrou e entregou uma nota escrita em uma caligrafia marcante. Dizia: "Estou no saguão abaixo. Posso lhe dizer o que é publicidade. Sei que você não sabe. Será muito importante para mim que você saiba. E será muito importante para você. Se quiser saber o que é publicidade, mande a palavra sim com o mensageiro. John E. Kennedy". Respondi que sim e esperei a chegada do visitante. Em alguns minutos, John E. Kennedy entrou. Ele se portava de maneira militar. Passava a impressão de um homem que viveu sozinho. Eu fui direto ao ponto. "Então, o que é publicidade?". Mas Kennedy não respondeu de imediato. Estava relutante em responder porque, antes de revelar qualquer coisa, deixou claro que queria fechar um acordo comercial com a Lord Thomas. Então, Kennedy ganhou tempo e alimentou a minha curiosidade contando histórias de que havia servido na polícia montada do noroeste canadense e de como passou longos dias e noites solitários no vazio nevado do norte do Canadá em meditação profunda para descobrir um conceito fundamental: o que é publicidade. Mais tarde, descobriu-se que parte disso era lorota. Investigações posteriores não encontraram nenhum John E. Kennedy entre os membros da polícia montada. O que pode se confirmar é que ele havia nascido no Canadá e prestado serviços de copywriting por lá para uma loja de departamentos, para a qual escreveu alguns textos pouco memoráveis no início do século. Depois, ele pulou de emprego em emprego, trabalhou em um jornal de Montreal, escreveu anúncios para uma fábrica de sapatos em Boston e fez algum trabalho para a agência Fuller. Mas eu fiquei intrigado de verdade quando descobri que o desconhecido à minha frente havia escrito os anúncios do Dr. Schupps. Todos os anúncios que me chamaram a atenção tinham sido escritos por ele. E agora, eu estava ainda mais determinado a aprender a definição de Kennedy para publicidade. Quando pressionei, Kennedy contra-atacou perguntando qual era a minha concepção. "É notícia", respondi. "Não", disse Kennedy. "Notícia é uma técnica de apresentação, mas publicidade é algo muito simples. Posso resumi-la em 3 palavras. "Bem", exclamei impaciente, "estou curioso. Quais são essas 3 palavras?" "Vendas no papel", disse Kennedy. Um século depois, isso não parece uma ideia particularmente poderosa, mas, para os meus ouvidos, foi uma revelação. Eu era um excelente vendedor, e Kennedy estava dizendo que a publicidade era simplesmente algo que poderia me substituir.
Uma grande publicidade fazia o mesmo trabalho que um grande vendedor e ainda podia ser multiplicado milhares de vezes. No exato segundo em que ele me disse, eu entendi. E enquanto eu refletia sobre essa percepção, Kennedy soltou outra bomba. Uma carta do Dr. Shoup para a Lord e Thomas. A carta afirmava que Kennedy estava sob contrato com a empresa de remédios até o final de 1904, com um salário mensal de $1.300. Para efeito de comparação, os meus 6 redatores ganhavam cerca de $116 por mês. Dr. Shoup escreveu que tanto ele quanto Kennedy queriam encerrar o acordo e propôs que, se a Lord & Thomas assumisse o contrato pelo restante do ano, eles contribuiriam com metade. Eu concordei em levar a proposta a Ambrose Lord e Daniel Thomas no dia seguinte, e com um acordo provisório fechado, eu e Kennedy continuamos a conversa até depois da meia-noite. Eu imaginei que Ambrose Thomas ficaria pasmo com o preço, mas não resistiria ao subsídio de 50% oferecido por Shoup. Eu estava certo. Thomas aceitou o acordo. Assim que Kennedy entrou na empresa, eu pedi um tutorial sobre a teoria da publicidade. Kennedy concordou. E então, trabalhamos em nossos respectivos empregos durante o dia e após o expediente, eu tinha aulas com ele. Kennedy se sentia desconfortável em falar para grupos, mas era um professor excepcional no 1 a 1. Em algum momento, as lições viraram pequenos ensaios escritos por Kennedy. O primeiro definia publicidade como vendas impressas. O segundo focava na aplicação desse princípio, uma lição chamada A Razão Por Quê no texto. Kennedy escreveu, com desaprovação, que os anunciantes pareciam acreditar que os consumidores deveriam comprar seus produtos porque era bom para eles, e essa atitude arrogante transparecia claramente nos textos. Bobagem, disse Kennedy. Os anunciantes tinham que dar aos consumidores um porquê para comprar. Novamente, mais de 100 anos depois, isso soa elementar, mas na época não era. Tendo trabalhado no ramo de remédios patenteados, Kennedy entendia que remédios eram mercadorias sem valor até que a demanda fosse criada. E os porquês criavam essa demanda. Eu senti que estava ganhando insights profundos sobre meu ofício, o que me deu uma nova confiança. Essa confiança foi útil quando, poucos meses depois, J. Walter Thompson, o lendário chefe da agência de Nova York que levava seu nome, exigiu uma reunião com a Lord & Thomas. Thompson, quando descobriu a contratação de Kennedy por $16 mil por ano, sentiu que precisava colocar os competidores de Chicago nos eixos. Thompson chegou no meu escritório dando uma palestra severa. Jovem, vim até aqui porque nossos interesses são idênticos e tenho que lhe dar um conselho. O que é essa bobagem que vocês estão fazendo? Pagando $16 mil para um redator. Vocês vão arruinar o mercado. Não existe redator no mundo que valha mais de $3 mil. Mas eu, acreditando estar no caminho certo, não me intimidei. Quando estava com Kennedy, sentia que estava na presença de um grande homem. Sim, Kennedy era excêntrico, egocêntrico, completamente indiferente aos outros. E caro, mas ele tinha a chave que eu procurava. E a história provaria que eu estava certo. Afinal, a minha fé no poder do texto era bem fundamentada. E tempos depois, a agência de Thompson acabou sendo vendida. No início do verão de 1904, eu soube que a Washer Company, uma fabricante de máquinas de lavar em Nova York, que vendia exclusivamente por correspondência, estava procurando uma nova agência. Eu e Kennedy analisamos as campanhas recentes da empresa. Naquela época, as máquinas de lavar eram dispositivos desajeitados, apenas ligeiramente melhores que tanques e tábuas de lavar. Lavar roupa era trabalho pesado com manivelas, exigindo horas de esforço e resultando em músculos doloridos e mãos rachadas. O principal argumento de venda da Washer Company era que supostamente reduziam o desgaste para a dona de casa. Para Kennedy, os anúncios da empresa eram terríveis. Mostravam uma mulher de aparência exausta, cabelo despenteado, arrastando uma máquina de lavar atrás de si, com uma corrente enorme presa à sua cintura. "Você está acorrentada ao tanque de lavar?" perguntava a manchete. Quer a dona de casa lave suas roupas ou não, a preocupação e o trabalho literalmente a acorrentam ao tanque. Nós podemos cortar a corrente. Kennedy enumerou as falhas do conceito. A metáfora da corrente era negativa e afastaria qualquer mulher que não quisesse se ver como uma escrava oprimida. O anúncio quase não falava sobre o que a Washer Company fazia. Não dava um porquê. Por fim, oferecia a máquina em prestações, algo que a maioria dos consumidores ainda desconfiava. Fora isso, Kennedy disse com sarcasmo, está tudo certo. Eu e Kennedy descobrimos que a Washer Company codificava seus anúncios em jornais diferentes para medir as taxas de resposta. Nenhum dos anúncios atuais, reclamaram os executivos, estava se pagando. Se as coisas não melhorassem, a empresa estaria em apuros. Kennedy lutou para criar uma nova abordagem. Eu, observando o mestre em ação, descobri que escrever não era fácil para ele. Ele tinha que pensar em tudo com esforço doloroso. Imagino que ele revisava um anúncio 25 a 50 vezes antes de liberá-lo. E para escrever seu anúncio-chave, o primeiro de uma campanha, podia levar 1 mês ou 6 semanas.
Ele ficava perdido para o mundo por 2 horas, pensando em um parágrafo de 50 ou 60 palavras. Depois, meticulosamente, sublinhava e riscava talvez metade ou 3/4 das palavras. Ele caçava e polia palavras para que a frase tivesse um impacto irresistível. Quando o conceito de Kennedy para a Washer Company finalmente surgiu, foi brilhante. O novo anúncio ainda mostrava uma mulher e uma máquina. Desta vez, porém, a mulher estava sentada em uma cadeira de balanço ao lado da máquina. Seu cabelo estava perfeitamente arrumado em um coque e seu rosto estava sereno. "Deixe esta máquina lavar suas roupas de graça", dizia a manchete. Seguiam-se cerca de 30 parágrafos de descrição detalhada em 2 partes. A primeira explicava como a máquina funcionava, com molas motoras e pás fazendo todo o trabalho pesado em 6 a 10 minutos cronometrados. A segunda parte tentava reabilitar o conceito de compra em prestações, argumentando que pagar 50 centavos por semana até quitar a máquina era menos do que o que ela economizava por semana. O anúncio era rígido e chato para os padrões atuais. Os parágrafos eram curtos e recheados de palavras sublinhadas e em maiúsculas, marcas registradas de Kennedy. Porquês abundavam. "Lave o dobro na metade do tempo. Deixe nossa máquina se pagar. Use a máquina por 4 semanas por nossa conta." E uma nota urgente no final. "Esta oferta pode ser cancelada a qualquer momento se sobrecarregar nossa fábrica." O anúncio de Kennedy foi veiculado por um total de $715. Nos primeiros 7 dias, gerou 1.547 respostas em carta, a um custo de 47 centavos de dólar por carta. A Washer Company, acostumada a pagar mais de $20 por carta, ficou extasiada. Além disso, a qualidade das respostas era inédita. Do monte de mais de 1.500 cartas, separaram 200 aleatoriamente. Dessas, 119 pediram que a máquina fosse enviada sem questionamentos. A campanha foi um sucesso e multiplicou os negócios do cliente por 6 em 4 meses, e validou minha fé no misterioso estranho do norte. E o principal? Bom, eu entendi que havia aprendido. Uma das coisas que aprendi com Kennedy era o poder da publicidade codificada, que usava cupons, endereços exclusivos ou outros métodos para rastrear respostas. Não bastava escrever o que se achava ser um bom texto, era preciso testá-lo para ver se o instinto estava certo. Kennedy tinha confiança em sua habilidade, mas acreditava que talento e intuição não eram suficientes. "Coloque suas melhores ideias em prática", ele argumentava, "e então veja o que funciona." Por um breve período, a Lord & Thomas veiculou anúncios paralelos para a Washer Company nas mesmas revistas, um escrito por Kennedy, outro não, para ver qual performava melhor. Em custo por cartas, os de Kennedy eram 5 vezes mais eficazes. Kennedy apoiava esse tipo de teste, e ele e eu tentamos abordagens semelhantes com outras contas. Usando anúncios codificados, experimentamos diferentes textos e rastreamos as respostas meticulosamente. Eu comecei a compilar o que chamei de registro de resultados. As informações naquela parede de arquivos serviram de base para treinar gerações de redatores. Kennedy então escreveu o primeiro de uma série de 12 ensaios curtos sobre publicidade. A premissa era que toda publicidade deveria ser testada dessa forma. Cada artigo começava com um desafio específico, como testar anúncios por correspondência, e oferecia soluções. Em muitos casos, a solução envolvia comparar os anúncios atuais do cliente com textos de razão porquês, preparados, naturalmente, pela Lord e Thomas. No final de cada artigo, havia uma propaganda da agência. "Vamos conversar sobre o processo de economia juntos, em uma entrevista pessoal." No entanto, o exercício de escrita desses 12 ensaios se provou ser mais difícil do que o esperado. Eu achava que Kennedy poderia produzir facilmente. Afinal, Kennedy não era a maior autoridade mundial no assunto, mas o gênio de Kennedy secou rápido. Como um associado meu comentou depois, "Acho que ele deveria escrever 12 artigos. Escreveu 5. Não encontrou nada novo ou qualquer recurso em sua mente para continuar. Não está claro quem escreveu os artigos restantes, mas é óbvio que eu os usei com eficácia. Reuni todos em um panfleto que futuramente se tornaria o Reason Why Advertising. Depois, convenci revistas e jornais amigos a anunciarem a disponibilidade desse panfleto inicial. A resposta foi avassaladora. Recebíamos centenas de cartas por semana de grandes fabricantes de todos os Estados Unidos. Todos estavam famintos para aprender sobre publicidade, e eu usei esse interesse gerado pelo Reason Why Advertising para mudar o perfil de clientes da Lord & Thomas. Imediatamente mudei nosso negócio. Kennedy e eu concordamos em focar em vendas por correspondência e conseguimos até 35% do nosso volume. Mantínhamos um registro dos resultados. Toda semana, os clientes nos enviavam os jornais e os pagamentos, e toda terça-feira analisávamos o desempenho, decidindo se repetiríamos os anúncios ou não. Em outras palavras, eu e Kennedy aprimoramos nosso ofício às custas dos 300 clientes iniciais que conseguimos e entregamos publicidade cada vez mais eficaz. O fluxo de cartas gerado pelo livro sobrecarregou o pequeno departamento de redação da Lord & Thomas.
A agência se apresentara como especialista e o mundo respondera avidamente, mas eu não conseguia atender a demanda. A imprevisibilidade de Kennedy piorou as coisas. Na hora de negociar seu contrato em 1905, o canadense anunciou que só venderia 3 dias por semana a Lord & Thomas, reservando o resto para freelances. Eu aceitei. Dei a Kennedy um aumento de $16.000 para $20.000 e então ajustei para $10.000, refletindo seu status de meio período. Surpreendentemente, Kennedy começou a anunciar seus serviços freelance, dizendo: a partir de 1º de janeiro, metade do meu tempo é meu. A outra metade pertence a Lord Thomas, Chicago. Reservo metade do meu tempo para escrever textos para alguns anunciantes dispostos a pagar por resultados. O meio período de Kennedy sobrecarregou o departamento de redação, e eu percebi que precisava sair da parte criativa. Sabia que meu forte era editar, não escrever. Comparando-se a Kennedy, decidi que não era bom o suficiente. Então eu fiz outro pedido ousado a Ambrose Thomas: expandir o departamento de redação e anunciar vagas para 9 jovens jornalistas. Kennedy e eu os treinaremos, porque dos 9, talvez só 3 ou 4 deem certo. Apesar de Thomas ainda duvidar do poder dos textos, não podia negar os meus resultados com Kennedy. Discutimos o custo da empreitada, principalmente os salários, e saí para recrutar. Em 1906, a Lord & Thomas tinha 9 redatores, nominalmente liderados por Kennedy, mas dirigidos por mim. Como Kennedy era desajeitado em grupos, eu transmitia seus insights. Tínhamos aulas pelo menos 2 vezes por semana, por 3 ou 4 anos, e as sessões duravam 4 ou 5 horas. O departamento foi a sensação do mundo da publicidade, mas por dentro, nem sempre parecia tão sensacional. A incapacidade de Kennedy de trabalhar em grupo atrapalhava, e eu, com responsabilidades de atendimento, muitas vezes estava fora. Não surpreende que a produção nem sempre fosse satisfatória. Era mais difícil do que eu esperava, implantar o gênio de Kennedy em outros cérebros. Quando Kennedy fazia, era perfeito. Quando os outros 9 tentavam, falhavam 9 em 10 vezes e falhavam ridiculamente. Uma coisa é ter uma técnica, outra é aplicá-la. A rotatividade era alta e talentos caros entrando e saindo me davam azia. Muitos dos melhores eram roubados por concorrentes oferecendo 5 vezes seu salário. Quanto aos ruins, os que falhavam ridiculamente, tinham que ser demitidos. Essa tarefa caía sobre mim, que odiava conflitos. Foi uma tensão terrível para mim. Outra tensão era controlar Kennedy. Trabalhei exaustivamente para estabelecer esse departamento, e só administrá-lo já era um trabalho desgastante, porque eu tinha que ficar em cima para que ele produzisse. Ele tinha lapsos longos em que simplesmente não trabalhava. O gênio de meio período vivia entre altos produtivos e baixos miseráveis. Perdia interesse nas contas assim que resolvia o desafio inicial, me deixando para lidar com clientes cujas expectativas agora estavam nas alturas. Além disso, Kennedy era conservado em álcool, um campeão da bebida. Trabalhava sem parar por dias. Depois sumia em farras por semanas. Amava barcos e luxos caros. Frequentemente pedia adiantamentos de seu salário principesco. O álcool alimentava suas excentricidades. Certa vez, o encontrei em um estande de tiro. Kennedy concordou em voltar ao trabalho, mas primeiro insistiu em demonstrar sua mira. Canhoto, pegou um rifle com a mão direita, fechou um olho e acertou todos os alvos móveis. Por fim, Kennedy era desconfiado e paranoico, um homem com quem era impossível conviver. Na verdade, eu acho que era a única pessoa que conseguia, mas esse era meu trabalho, conviver com ele, e valia o preço. No fim, foi um experimento autolimitante. Após 6 anos, eu encerrei esse laboratório de publicidade. O preço acabou ficando alto demais. Quando mais precisava de um aliado confiável, Kennedy provou ser fundamentalmente instável. Não dava para administrá-lo, conclui. Em 1906, Kennedy e a Lord & Thomas se separaram. Considerando seu impacto, é notável quão pouco tempo ele passou na empresa. Chegou em meados de 1904, reduziu para meio período em 1905 e saiu em 1906 para trabalhar na sua própria agência em Nova York. A separação foi amigável. Quando abriu um escritório da Lord & Thomas em Nova York, em 1910, Kennedy voltou a trabalhar comigo. Mas posteriormente, senti que Kennedy tinha perdido a sua mágica. Ele tinha uma grande mensagem para dar, e a partir do dia que saiu, só regrediu. Apesar de tudo, fez um grande trabalho. Eu concluí que Kennedy não era um publicitário nato. Essa era a razão pela qual ele trabalhava tão duro. Claro que não ser nascido para isso também lhe dava vantagens. Forçou-o a articular a profissão para si mesmo, e por extensão, para mim e para a indústria. Coube a outros estender os conceitos poderosos de Kennedy e usá-los plenamente. Kennedy mudou-se para Los Angeles, envolveu-se em imóveis e morreu em 1926, já esquecido pela maioria, mas não por mim que, pelo resto da vida, chamei-o de pai da publicidade moderna, um título que ele próprio poderia ter reivindicado.